Irmãos, celebramos o quarto domingo do tempo da Quaresma, já estamos perto, da Semana Santa. O evangelho de hoje é uma catequese batismal, que era dado na igreja para aqueles adultos que iam receber o batismo na Páscoa. Existe nos evangelhos dois cegos. Um cego é aquele que escuta que Jesus está passando e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E ele insiste, grita tanto. Esse gritar aí significa rezar, Então ele pede tanto que Jesus vai lá e o cura. E existe esse outro cego no evangelho, que é o cego de nascença. Hoje tem o evangelho mais longo e o mais breve. Eu proclamei o mais breve, O mais longo explica mais a história. Esse cego de nascença está lá na vida dele, pedindo esmola, sentado lá à beira do caminho, não pede nada para Jesus. Os apóstolos até perguntam para Jesus: quem pecou para ele ser cego? Ele ou os pais dele? E aí Jesus vai dizer: nem ele nem seus pais pecaram para ele ser cego. Mas esta história, esta doença, é para que se manifeste nela a glória de Deus. E aí Jesus vai lá, faz lama e joga nos olhos daquele cego. Ele não pede nada para Jesus. Não está pedindo para o Senhor o curar. Ele estava acostumado na vida dele, na cegueira. Estava ali levando a sua história de mendigo, pedindo esmola. Mas o Senhor vem na vida dele, vem na história e joga barro nos olhos dele. Certamente ele se assustou, porque jogou barro nos olhos dele, deve ter ardido o olho, que me fizestes? Ele deve ter pensado, que violência contra mim, jogar barro. Aqui é simbólico, meus irmãos. A igreja, ela que joga barro nos nossos olhos. Muitas vezes nós somos esse cego. Tem aqueles que são cegos e se percebem cego, ou seja, cego das coisas de Deus, e pedem para o Senhor: tem piedade de mim, e pede para o Senhor mudar a sua vida. E tem aqueles que são cegos e nem percebem, acham que é isso mesmo, que nem estão no pecado, que a vida é assim mesmo, que não tem que mudar nada, não pedem nada. Mas aí escutamos uma pregação, escutamos uma palavra, ou o Senhor vem com um acontecimento na nossa vida que joga barro nos nossos olhos, ou seja, nos incomoda. E aí a gente começa a perceber: tem algo estranho na minha vista, ou seja, tem algo estranho na minha vida, na minha existência, na minha alma. Não está certo os caminhos que eu estou andando. A igreja tem essa missão também de jogar barro nos nossos olhos quando é anunciado o evangelho. Muitos de vocês podem testemunhar isto. Padre, depois que eu ouvi a catequese da igreja e eu ouvi a pregação do evangelho, quanta coisa que eu achava que era normal, era pecado, e eu não me dava conta, e eu estava cego. Quantos de vocês podem testemunhar isso? Que ficaram incomodados. Muitas vezes a gente sai da missa com brasa na cabeça, porque a palavra nos questiona. Então a igreja joga barro nos nossos olhos para percebermos aonde estamos cegos. E diz o evangelho que depois que Jesus jogou barro nos olhos desse homem, disse para ele: vai lavar-se na piscina de Siloé. Ele foi se lavar, e voltou a enxergar. Na onde é que nós nos lavamos, meus irmãos? Assim como a igreja tem a missão de mostrar que estamos cegos, a igreja tem também a missão de nos lavar, de nos dar a visão. Nas águas do batismo, nós recebemos essa vida nova, e conforme nós vamos participando, nos envolvendo na vida de fé, recebendo a fé da igreja,
mais claramente nós começamos a enxergar as coisas de Deus. Percebemos que antes éramos alienados e agora não estamos mais alienados, enxergamos o demônio agindo no mundo, enxergamos as mentiras que existem no mundo, que nos seduzem, que parecem verdade, mas estão nos seduzindo, nos colocando no caminho do inferno. Voltamos a enxergar, deixamos de ser alienados. Começamos a julgar grave aquilo que para nós nem era grave, de ofensas contra Deus. Por quê? Porque voltamos a enxergar, saímos da alienação, porque o mundo nos catequiza, colocando uma normalidade fora da palavra de Deus. Começamos a achar tantas coisas normais, mas que é fora dos ensinamentos de Jesus Cristo. E aí, quando somos catequizados, o Senhor nos abre os olhos, lava os nossos olhos, ou seja, lava a nossa alma. E aí começamos a ver. Então a igreja é que nos dá, meus irmãos, o verdadeiro entendimento, a verdadeira visão espiritual das coisas. Quem não vai aonde precisa ser curado, não consegue sair da sua cegueira. Quem não escuta, quem tem a cura, não consegue sair da sua cegueira. E a igreja de Jesus Cristo tem esta missão, tem essa função, de tirar a alienação de todo ser humano. Então aquele homem foi se lavar na piscina de Siloé, assim como eu, você, nós todos estamos vindo à igreja e aqui estamos sendo lavados de toda a cegueira que o mundo colocou em nós. E cada vez mais enxergamos as coisas do alto, enxergamos como amar Deus, como amar o próximo, enxergamos aquilo que realmente é importante na vida. E aquele homem voltou a enxergar. E algumas pessoas ali da comunidade, ali dos judeus, os fariseus, não acreditavam no milagre que aconteceu na vida dele, duvidavam, que Jesus tinha aberto os olhos deles, duvidavam dele, duvidavam da sua cura. E a ponto de, se lermos o outro evangelho mais longo, vão chamar até os pais dele para ele era cego mesmo. E por fim, eles acabam por não aceitar a mudança de vida daquele mendigo, para não dizer que foi Jesus quem o curou, porque eles não aceitavam Jesus como Messias, eles acabam até expulsando aquele homem da comunidade. Irmãos, assim também acontece em nossas vidas, Quando você começa a ter uma vida cristã, quando você começa a ter uma vida católica, uma vida de fé, em obediência à igreja, obediência ao Papa, obediência aos evangelhos, obediência a Deus, o mundo primeiro vai duvidar, e depois o mundo vai te expulsar. É lá no seu trabalho, vão te rejeitar, é lá na escola, vão te rejeitar, no seio da família, entre os parentes, vão te rejeitar. Por quê? Porque as pessoas ainda continuam cegas, vivendo a vida como aquele cego, mendigando, ou seja, mendigando as coisas do mundo aí, e achando que isso é vida, e você agora não mendiga mais as coisas do mundo, você vive a palavra de Deus, e então você é diferente, você enxerga, e eles não vão aceitar que você foi curado, que você é diferente, que você pensa diferente, vive diferente, e vão te rejeitar, a todo custo vão te rejeitar. Vão te desprezar, vão te perseguir. E se não há perseguição, olha, esse homem aqui, esse cego até expulso, Se ninguém te persegue por causa da tua fé, alguma coisa está errado na sua fé. Porque o normal é este, alguém perseguir o cristão, este é o normal. Porque quando a luz entra nas trevas, as trevas ficam incomodadas. E ela não vai aceitar. Então, se você está no meio das trevas e você é luz, ou você ilumina aquelas pessoas, ou elas vão te expulsar.
Então o mundo vai nos rejeitar, né? Assim como expulsaram esse homem da comunidade por não aceitar Jesus, vão te expulsar por não aceitar Jesus Cristo. E hoje cada vez mais o mundo rejeita Jesus Cristo. Não se pode ter Deus, não se pode falar de Deus, não se pode nada, né? Essa semana nós vimos nas notícias, né, que uma cidade aí que os professores foram proibidos até de falar, se é verdade, não sei, mas pelo menos está em tudo quanto é noticiário aí que eu vi, né, em vários lugares. Proibido falar, Deus te abençoe para um aluno, não pode falar mais, não pode ter nenhum sentido religioso a fala do professor. É religioso, pelo visto cristão, né, porque Deus te abençoe, os cristãos costumam muito falar assim, né. Eu fiquei pensando, meu Deus, imagina se tiver um professor que tem um sobrinho, uma mãe que dá aula para o filho, também acontece, né? Você quer dizer, nem a mãe, nem o filho para a mãe pode pedir bênção porque está na escola, né? Então, cada vez mais, Jesus Cristo é jogado de lado. Então, se você enxerga as coisas do alto e vive as coisas do alto, o normal é que você seja perseguido, difamado, caluniado, desprezado, que as pessoas te coloquem para escanteio. Por isso, irmãos, que possamos pedir ao Senhor, Senhor, seja lá o risco que corrermos, nos dê a visão, né? A visão das coisas do alto, nos dê a visão para enxergar o teu Filho, Jesus Cristo, nos dê essa cura espiritual, para poder ver realmente a tua vontade na minha vida, ver o que é certo e seguir o que é certo. O certo é o seu Filho, porque Ele é a verdade. Então que o Senhor nos ajude nesse tempo quaresmal, né? Se alguém ainda está com a cegueira das coisas da fé, das coisas da igreja, né? Que se sinta incomodado nesta missa, no sentido de barro nos olhos, né? E comece agora a se lavar na igreja. Quanto mais eu sou catequizado, mais os meus olhos se abrem e mais eu enxergo Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.